Padre Pio tinha o poder de bilocação. O que é bilocar-se? É você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E esse padre Domênico da Sese, que era um amigo muito íntimo ali do Padre Pio durante a vida, ele também tinha esse dom de bilocação. E quando o Padre Pio morre e vai ser sepultado, fizeram ali todo um cortejo, lotou de gente. Quando ele tá sendo levado por um caixão, estão gravando, porque já era época de vídeo, é 68, já tinha TV, estão gravando o caixão dele vindo no meio dos militares, e aí o Domênico da Sese é visto no meio do cortejo do Padre Pio, perto do caixão. Só que ele não tava lá. Uma freira chega pra esse Domênico depois de um tempo e fala pra ele: eu cumprimentei você no velório, você não me respondeu, você nem sequer olhou pra mim, você ficava olhando pra frente. Aí ele não respondeu, e aí depois ele chega pra ele e fala: não, eu estava em bilocação, eu só fui pra ver o meu amigo, então era o meu espírito que tava lá, mas o meu corpo tava em outro lugar. E tem o vídeo, olha ele aqui, ó. E ele não foi. E ele não ele não tava lá. E mostra ele, depois ele não aparece mais. Ele não conseguiu ir no velório, porque os superiores dele, como eles são muito obedientes, né, falaram: não, você não pode sair, você tem muita coisa aqui na paróquia pra fazer. A maneira que ele achou pra ir ao velório do Padre Pio era pela bilocação. O Padre Pio teve momentos de bilocação, que era estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu me lembro de 3. Um deles era um general de guerra, que ele tinha perdido a guerra, e aí esse general de guerra resolve tirar a própria tal. E aí ele fala pros sentinelas dele, né, fala: pode me deixar no quarto sozinho que eu vou descansar. E os sentinelas obedientes deixam o cara sozinho no quarto, e aí ele pega uma arma que tava na gaveta, e aí na hora que ele põe a arma aqui na fonte dele pra atirar, na hora que ele vira, ele vê um padre jovem. Ele não conhecia o Padre Pio. Ele vê um padre super jovem, e o padre fala assim: que isso, general? Você não vai fazer uma bobagem dessa. Ele desaparece. E aí ele tira, não tira, e ele não fala pra ninguém. Fala: tá ficando doido, porque ele viveu na guerra. A galera que vive na guerra tem uma psicológico destruído, né? Padre Pio aparecia muito na mídia na época, né? Ele confessava muitas pessoas, tipo mais de 50 pessoas por dia no confessionário deles. Aí ele começa a falar pra família dele: o general, esse padre apareceu pra mim. Mano. E evitou que eu... Foda. Mano, arrepia, velho. Tem um outro que tem uma mulher que era muito devota do Padre Pio, e ela pega um câncer ferrado num dos braços. E aí ela fala pra filha dela e pro genro. A filha fala: mãe, vem morar com a gente pra gente cuidar melhor do seu braço. Aí ela vai, a mãe vai. O câncer tá muito grave no braço, é um câncer raro que dá no braço dessa senhora. E ela fala assim: por favor, escreva um telegrama pro Padre Pio. E aí o genro escreve, pedindo pro Padre Pio fazer orações pra ela, porque as orações do Padre Pio eram muito fortes. E aí um dia ela tá em casa, deitada, e aí o Padre Pio... ele abre, ele entra assim, e aí ele fala boa tarde e tal, cumprimenta ela. Ela fica tipo em choque. Aí ele fala assim: só confie em Nossa Senhora, tá bom? Aí ele faz o sinal da cruz nela e sai do quarto. No que ele sai, ela já chama o genro, e o genro ela começa a gritar, tipo: pelo amor de Deus, vem aqui, não sei o que. O genro abre, aí ela: eu tô aqui toda destruída, tô feia. O padre, vocês tinham que me avisar que o Padre Pio veio. Ele falou: gente, a gente tava na sala, não entrou ninguém aqui. E logo depois eles veem na televisão que o Padre Pio tá em outro lugar da Itália. Então ele fez bilocação com essa senhora e curou. Aí depois ela vai no médico, uns dias depois, e ela tá curada. Tem a terceira, um dos soldados estão na guerra, e aí eles estão no campo de batalha, e aí um dos soldados vira, ele vê o Padre Pio fala: vem aqui. Aí ele fala, tipo: o que você tá fazendo aqui? Padre louco aqui no meio. Aí ele: vem aqui. Aí ele vai tirar o Padre Pio. No que ele vai tirar o Padre Pio, uma granada explode onde ele tava. Aí ele... a bilocação. E aí depois, esse mesmo soldado, ele vai lá se confessar com o Padre Pio, ele vai agradecer. Aí antes do Padre Pio atender ele, que o Padre Pio atendia muita gente, ele começa a contar pra todo mundo: eu tava em guerra, eu vi ele me salvou. E todo mundo: ah, minha igreja! A Lorraine Warren tinha o Padre Pio como santo de cabeceira. É verdade. Como santo protetor. E por que você acha que Lorraine Warren, que é uma das médiums mais conceituadas e mais famosas da atualidade nos Estados Unidos, pra nós aqui no Brasil por conta do Invocação do Mal, ela tinha que ter um líder espiritual foda, muito conceituado. E quem que é o cara? É o Padre Pio. A história do Padre Pio dá um filme sobrenatural de terror assim absurdo. Na internet tem imagens da última missa do Padre Pio. É setembro de 1968, lá na Itália. Ele já estava debilitado. Ele fala com os monges perto dele, falaram: posso fazer uma missa menor, com menor duração, porque eu tô cansado, eu tô debilitado. E os monges falam: claro,
né, Padre Pio, pode fazer. Só que na hora que ele chega na igreja, ele vê aquele monte de peregrino e a galera, tipo, era meio que um show as missas dele, porque a galera aplaudia, a galera venerava ele em vida, né? E aí ele viu um monte de gente, isso deu força pra ele fez uma missa completa pra todo mundo, a última missa dele. E à noite ele passa mal e ele morre de problema de coração, o coração dele para e ele morre. O Padre Pio, quando morre, ele fala que vê duas mães, que ele vê a mãe dele, que era de vida, e vê Maria, que ele considerava a mãe de Jesus, né? Que ele considerava como mãe dele. E ele vê as duas mães ali perto.